Boa tarde, nós estamos aqui hoje, nessa tarde de sábado, diretamente do Instituto Federal de Muzambinho. Meu nome é Ana Paula, eu trabalho na rede estadual de Minas Gerais, com as turmas do Ensino Fundamental 2 e turmas do Ensino Médio. Atualmente, estou na cidade de Conceição da Aparecida e curso o mestrado profissional em Educação Física pelo IF Sul de Minas, campus Muzambinho. E hoje eu estou recebendo a minha amiga Rose, que também faz parte da minha turma, onde nós estamos realizando uma atividade para a disciplina de Problemáticas da Educação Física para o Fórum 4B. Tudo bem, Rose? Tudo bem, e você, Ana Paula? Estou bem também, obrigada. Então, no momento, Ana Paula, eu estou com as turmas de Educação Infantil e anos iniciais na Rede Municipal de Ensino e com os anos finais do Ensino Fundamental na Rede Estadual, tudo isso na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Então, vamos lá, Ana Paula, vamos iniciar o nosso tema aqui do podcast? Rose, você quer falar um pouquinho para nós sobre a leitura do seu artigo, o tema que ele aborda? Fale um pouco mais, por favor. Faça uma síntese desse seu artigo. Então, esse artigo ele tinha como título Jogo nas aulas de educação física e suas implicações no desenvolvimento moral. Ele foi publicado pela revista Pensar a Prática, de Goiânia, e foi publicado no ano de 2014. E esse artigo ele se tornou, eu considerei ele bastante interessante pelo fato de ter sido um método de observação e a autora, no caso, além dela ter feito a observação das aulas, ela colocou o que poderia ter sido mais aproveitado pelos professores com relação às reflexões que poderiam ter sido realizadas diante de situações que ocorreram durante as aulas. E ele foi também dividido em algumas categorias. A primeira categoria, Ana Paula, que foi observada, foram as situações envolvendo as habilidades dos alunos. Nessa primeira categoria, fala sobre aqueles alunos que se sobressaem nas aulas pelo fato de serem mais habilidosos que outros e acabam diminuindo as chances dos menos habilidosos participarem das atividades com a mesma oportunidade. Então, essa questão dos mais habilidosos quererem dominar a atividade, isso é realidade nas suas aulas? Sim, isso é realidade. Isso ocorre em todas as etapas de ensino, mas eu vejo que isso acaba, por exemplo, no ensino médio, acaba sendo uma oportunidade de participação para aqueles que não se sentem muito motivados ou que não gostam muito da atividade, ficarem meio que escondidos por trás daqueles mais habilidosos, que eles estão ali participando, mas eles sabem que tem alguém por eles. Aí você acaba levando essa discussão também para suas aulas? Sim, às vezes sim e às vezes não, porque como nós sabemos, a nossa realidade ela é muito rápida, nossas aulas muito corridas e às vezes sim a gente acaba falhando nesse processo. E prosseguindo, Ana Paula, a segunda categoria abordada foram as situações envolvendo questões de gênero, que realmente a gente sabe que ocorrem nas salas de aula, né? Sim. E no artigo relata até mesmo um erro que a professora cometeu com uma brincadeira de mau gosto por conta de um aluno ter errado a fila e também questões que às vezes a gente acaba indo pela questão mesmo socialmente, né, que a gente acaba seguindo padrões, então às vezes a gente mesmo precisa se policiar com relação a esse processo. Atividade de menina, atividades de meninos, né, Rose? Sim, com certeza. Isso também acaba acontecendo nas suas aulas? Você lida com essas questões de gênero também, Rose? Sim, às vezes eu lido, às vezes inclusive, às vezes eu fico brava e às vezes eu levo a reflexão, né? Inclusive eu sempre falo para eles que na época que eu estudava, eu não sabia nem que peso tinha uma bola de futsal, né? E hoje em dia as meninas têm as mesmas oportunidades que os meninos. Então,
isso tem que ser passado e conversado mesmo com eles. Então, continuando, Ana Paula, a terceira categoria levantada, né, que é observada, foram a questão do cumprimento e descumprimento de regras. E a gente sabe que isso realmente ocorre. E ela relata que algumas regras foram descumpridas e que durante o processo, né? E às vezes ela levou isso, a professora, né, que estava regendo a aula, às vezes ela fez a interferência e às vezes não. E a gente sabe, né, que é comum mesmo estudantes que descumprem as regras no dia a dia, né? E no seu cotidiano, como que você aborda essa questão? Então, no início da minha carreira, eu tinha bastante dificuldade de compreender quando os alunos eles burlavam regras. Mas ao longo do período que a gente vai adquirindo mais experiência, eu comecei a perceber que muitos burlavam regras porque eles tinham dificuldade de fato de ter compreendido a atividade. E quando isso ocorre, geralmente eu paro o jogo, às vezes pego até quando são menores, pego até pela mão mesmo e vou até a linha e demonstro e peço para algum aluno demonstrar novamente a atividade para que ele tenha mais compreensão. E se isso tiver ocorrido de uma maneira proposital, ele vai se sentir envergonhado e vai achar que eu pensei que havia sido de uma maneira sem intenção. Uma dúvida mesmo, né? Isso. E a quarta e última, que foi a categoria que ela observou, foi a postura dos alunos, que os alunos, alguns assumem um papel de liderança, né? E às vezes essa liderança nem sempre ela assume um papel positivo. E observou que a professora não havia realizado nenhum tipo de interferência. E isso pode ser uma coisa que a gente pode trazer para o nosso lado, né? Sempre existem, né, líderes positivos e líderes negativos, né? A gente tem que estar atento, né? Ter esse olhar atento nas nossas aulas, né? Isso é muito importante, porque quando a gente percebe que existe um papel de liderança, é muito importante que a gente já observe logo e já traga para o nosso lado, né? Exatamente. E sempre ir conversando com esses papéis de liderança para que eles assumam um papel de liderança do bem, né? Para que eles não sejam líderes que frustrem os outros, mas que eles motivem aqueles que são menos habilidosos ou que talvez tenham mais dificuldade de compreensão, né? Então, Ana Paula, em síntese, a observação que a professora fez no artigo, né, foi a questão que os momentos de reflexão com relação à questão do desenvolvimento moral não foram tão aproveitados. E a gente sabe que essa é uma falha que não ocorreu apenas com relação nessa questão do artigo em si, mas às vezes eu posso falar por mim que é uma falha que às vezes realmente ocorre nas nossas aulas, por uma série de motivos, pelo excesso de alunos dentro de sala, pelo pouco tempo que nós temos, ainda temos, né, uma série de outras questões que ocorrem dentro de uma mesma aula. Então, infelizmente, existem questões que a gente poderia aproveitar mais para trazer a reflexão e que às vezes passam batido. Mas foi uma questão que me tocou bastante, que com certeza eu vou tentar corrigir nas minhas aulas. Você não acha importante, Ana Paula? Sim, com certeza. Ter um olhar mais crítico, né, em relação a esses pontos durante as nossas aulas. É verdade. Então, Ana Paula, me conta um pouquinho sobre o título do artigo que você fez a leitura, uma síntese dele, por favor. Bom, o artigo que eu estudei para a gente estar conversando hoje foi o Modelo de Educação Esportiva da Aprendizagem e Aplicação. Ele foi escrito por Isabel Maria Ribeiro Mesquita e colaboradores. Ele foi publicado na Revista de Educação Física da UEM em 2014, o mesmo ano de publicação do seu. Legal. E ele cita o modelo de educação esportiva criado por Daryl Siedentop em 1994. E esse modelo ele é baseado no currículo do esporte e procura simular aspectos fundamentais do contexto esportivo, colocando o aluno
como responsável pelas próprias aprendizagens, onde o estudante ele passa a ser o centro de todo o processo. Ele tem um ideal construtivista, Certo. esse modelo. Né? E a partir de então, né, o estudante ele é ativo e responsável pelas suas próprias experiências e aprendizagem de todo o conhecimento. Seria aquela questão do aluno protagonista, né? Como tem se falado no momento. E esse modelo, o que me chamou a atenção, ele é centrado em 3 eixos, que é a competência motora. O que seria isso? Que o aluno ele deve dominar tanto habilidades técnicas e táticas. O segundo eixo seria a literácia esportiva, onde o aluno ele deve compreender os valores, as regras e as tradições do esporte, sabendo distinguir o seu valor pedagógico de boas e más práticas esportivas. Legal. E além disso, o entusiasmo pela prática. Ele deve se sentir atraído, né, em praticar algum determinado esporte. E hoje a gente tem que buscar isso nos nossos alunos, né? Verdade. Esse entusiasmo. É mesmo. E além desses 3 eixos, ele também, né, esse modelo de educação esportiva, ele é embasado em 6 características, que é a educação esportiva, a afiliação, a competição formal, o registro estatístico, a festividade e os eventos culminantes. O que seria isso? O ensino ele é baseado em unidades estruturais. Seriam unidades temáticas além de 10 aulas. Seriam no mínimo 20 aulas. Isso, para a nossa realidade, eu achei um pouco além, mas já a gente discute mais sobre isso. Tá certo. Tá? A afiliação seria o quê? Os estudantes eles pertencem a um grupo, né? Eles constroem equipes e a partir dessa equipe, cada eles vão participar de várias funções, árbitros, jornalistas, jogadores. A outra questão são as competições, que elas devem estar presentes durante todo o ano, além dos registros estatísticos, para demonstrar para esses alunos se eles estão evoluindo ou não, né? Pontos positivos, pontos negativos, para eles verificarem, né, se estão superando os seus limites. E para fechar, os eventos culminantes, né? Como a gente já costuma mesmo, sempre que a gente trabalha alguma unidade temática, a gente costuma finalizar com algum evento. Sim. E aqui cita também para a gente finalizar, quando tem um evento, com prêmios definidos, né? Fair play, pelo rendimento esportivo. E aí, em seguida, vem citando como foi abordado por vários autores. Bacana, muito legal. Você já conhecia esse modelo, Ana Paula? Eu não sabia que isso se tratava de um modelo específico sistematizado, mesmo. Exatamente, né? Rose. Nós, né, no dia a dia, a gente até faz algumas coisas, mas não dessa forma, sistematizada. Certo. Né? Dessa forma eu não conhecia, foi novidade para mim. Muito legal. Você já costuma utilizar esse modelo nas suas aulas, Ana Paula? Alguns pontos eu utilizo, né? Mas, por exemplo, 10 aulas, no mínimo 20 aulas, na verdade, né? Hoje é uma realidade que no ensino médio a gente não consegue, né? São 40 aulas anuais, como que a gente vai trabalhar metade do ano? É verdade. Né? Então fica difícil um de projeto colocar isso em prática. Muito demorado, né? Exatamente. A gente trabalha assim com eventos, a gente coloca os alunos para auxiliar em arbitragem. Na minha escola tem clube de jornalismo, eles fazem esse acompanhamento, mas na aula em si, como a gente já abordou no seu artigo também, o tempo é muito curto. Então, para colocar um modelo de forma rígida em prática na nossa realidade é um pouco complicado. Teria que ser adaptado a cada realidade, né? Exatamente. E ainda, você já falou um pouco sobre isso, mas você acha que esse modelo, de uma forma geral, é um modelo que funciona?
de forma adaptada, de acordo com o nosso número de estudantes, com o nível de ensino, né, com o público que a gente atende. A gente pega o que foi o que o autor colocou, mas traz para a nossa realidade. De forma sistemática, eu acredito que na realidade que eu atuo, infelizmente, não é possível. Ah, certo. Né? Então, gostaria de te agradecer, Ana Paula, pela parceria, que seja o início de muitas outras parcerias. Obrigada, viu? Eu também gostaria de te agradecer, Rose, que, né, possamos colher bons frutos. É verdade.